poderosa. Aleluia. Isso é uma bênção para a minha vida, meu amor. Eu gosto de ouvir as pregações da minha esposa, eu recebo muito de Deus. E eu sei que vai ser uma bênção mais uma vez. Menos de nós, Pai, e mais de Ti. Ainda que esse é um ambiente de alegria, de liberdade, mas há também, Senhor, temor no nosso coração. E nós, Senhor, declaramos sobre a vida da Tua filha a confirmação da Tua unção. E da Tua palavra, como o Senhor quer entregar e falar aos nossos corações. Ela já é abençoada. Ela já está empossada do Teu poder, dado por Ti mesmo, ainda que confirmado por homens, para pregar, ensinar, liberar decretos, direcionamentos. Vidas serão destravadas mais uma vez e outras serão fortalecidas. Algumas serão ensinadas, outras serão ampliadas do seu ensino. Mas tudo, Senhor, acontecerá para a honra, glória e louvor do Teu nome. Assim nós a abençoamos e declaramos isso sobre esse lugar em nome de Jesus. Glória a Deus, a graça e paz, igreja. Eu creio que hoje Deus ainda tem pouco mais das palavras dele para derramar sobre a sua vida, amém? Você já recebeu aqui através do louvor, até no aviso você recebeu de Deus. Mas eu creio que Deus ainda tem mais para você. Você está pronto para receber do Senhor? Então diga assim comigo: meu coração é uma boa terra e essa semente da palavra de Deus dará muitos frutos. A minha mente está alerta e o meu coração está receptivo para receber essa palavra sempre viva que vem da parte de Deus. Em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem nessa manhã é eleve o nível. Sabe que Deus quer elevar o seu nível? Talvez você esteja até achando que o nível que você está bom. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele sempre quer que você vá de glória em glória. Ele quer que você saia de uma glória para outra ainda maior. Então você precisa elevar o nível. Para que eu preciso elevar o nível? O nível de quê? Você precisa elevar o seu nível de fé. Para que você possa romper ciclo e alcançar coisas novas em Deus. Você precisa elevar o nível de fé. Sabe, muitas vezes nós oramos por coisas, pedimos coisas ao Senhor. E muitas vezes a gente tem a tendência de olhar assim, dizer assim, isso está demorando tanto de acontecer. Isso ainda não chegou, a gente ainda não conseguiu alcançar. Mas sabe que para cada etapa que você caminha, para cada coisa que você precisa romper, você precisa ter um nível de fé. E muitas vezes eu percebo que essas coisas ainda não acontecem, porque a gente às vezes quer alcançar aquilo que é novo com o nível de fé antigo. A gente quer alcançar o nível maior, mas utilizando a mesma medida de fé antiga. E a gente precisa entender que Deus, Ele precisa de uma medida maior para alcançar coisas maiores. Amém? Romanos 10, 17. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá. Romanos 10, versículo 17. Vai dizer assim: consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Eu gosto dessa versão da NVI, porque aqui está falando que a fé vem pelo ouvir, mas é um ouvir pela palavra. Ou seja, aquilo que eu escuto, eu preciso passar por um filtro. E qual é o filtro? O filtro da palavra. Então eu posso ouvir algo, mas quando eu ouvir, eu posso julgar a partir das minhas próprias perspectivas, mas eu posso também julgar a partir da palavra. Então por isso que o verso diz: eu preciso, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Para você aumentar o nível de fé, para você elevar o nível de fé, você precisa aprender a ouvir pela palavra. Quando você ouvir uma notícia, você vai julgar pela palavra. Quando você ouvir uma informação, você vai colocar isso submetido à palavra.
Quando o diagnóstico chegar para você, você vai colocar esse diagnóstico se está de acordo com a palavra. Quando o diabo disser assim, você perdeu, você vai julgar pela palavra. Quando você aprende a julgar pela palavra, você vai começar a se dizer, isso não é para mim não. O diabo está dizendo assim, você perdeu. Você está dizendo, mas a palavra diz que eu sou mais que vencedor. O diabo vai dizer assim, você vai morrer dessa enfermidade. E você vai dizer assim, você vai dizer, mas a palavra diz que pelas pisaduras de Jesus eu fui curado. Então, julgar pela palavra é ouvir aquilo que você está recebendo, julgando através da palavra de Deus. Lá em Romanos 12 vai dizer assim, que Deus repartiu moderadamente uma medida de fé para cada um. Então diga assim comigo, eu tenho uma medida de fé. Essa medida de fé foi Deus que te deu. Essa medida de fé que você recebeu, foi Deus que te deu. Você não precisou fazer nada para isso. Deus te deu uma medida de fé. Agora, o que é que eu faço com essa medida de fé? Eu preciso elevar o nível. Elevar o nível para que eu possa andar segundo a palavra. Porque senão eu vou receber essa medida de fé. A própria palavra vai contar lá a parábola daquele que pega aquilo que recebe em terra, porque tem medo de perder. E senão eu vou pegar isso que eu recebi, eu vou enterrar. E aí o que é que vai acontecer comigo? Eu vou até receber a salvação, porque a medida de fé que eu recebi dá para eu ser salvo. Eu creio em Jesus. Mas eu não vou viver plenamente aquilo que Deus tem para mim, porque eu não estou elevando o nível. Eu preciso pegar aquilo que Deus me deu e depositar, como a parábola fala, para que isso gere um rendimento e eu ande segundo a palavra. E eu receba aquilo que a palavra diz que eu tenho direito. Amém? Então Deus, Ele não quer apenas te proteger. Ele não quer apenas te guardar. Ele quer elevar o seu nível de fé. Diga assim para o seu irmão, eleve o nível. Amém. Quando eu estava preparando essa mensagem, quando o Senhor começou a falar comigo, me veio na lembrança aqueles joguinhos de videogames. Quem tem filho menino, eu acho que os meninos jogam mais do que meninas, né? Como eu tenho 2 meninos, 2 rapazes hoje, 2 homens, mas eles já foram meninos. E eu me lembro, eles gostavam muito daqueles joguinhos de videogame. E aí, eu sou a única mulher da minha casa, e então eu não tenho muito costume de jogar. Eu nunca tive muita paciência para jogar, apesar que eu sei que algumas mulheres gostam. Mas eu nunca tive muita paciência para jogar. Sempre que eu inventava de pegar um joguinho, quando chegava naquela parte que você não consegue sair dali para passar para outra etapa, eu me chateava e deixava para lá. Largava para lá. E aí um dia, eu lembro que Mateus era pequeno, ele estava lá com o joguinho e eu estava jogando com ele, só que eu não conseguia mudar a fase. E ele conseguia, ele já estava lá na frente. Aí eu disse assim um dia para ele, filho, ele pequeno, ele devia ter uns 6, 7 anos. Fiz, filho, como é que você consegue ir tão longe aqui? E ele me deu uma resposta que me marcou. Ele fez assim para mim, mãe, eu consigo fazendo isso toda hora, até acertar. Eu fico fazendo toda hora até acertar. Ou seja, ele não desistia como eu fazia. E sabe que às vezes a gente usa isso, se a gente comparar isso com a fé, a gente faz a mesma coisa. Algumas pessoas que não desistem, que perseveram, elas conseguem alcançar aquilo que estão pedindo. Mas aquelas que desistem, que acham muito difícil mudar aquela fase, que está ali voltando de novo na mesma fase, aí às vezes elas se conformam. E elas deixam aquilo para lá. E elas começam a viver aquém daquilo que Deus conquistou. Amém? Mas você está aqui nessa manhã para elevar o nível. Deus quer elevar o nível da sua fé. Porque para você elevar o seu nível de vida, o nível daquilo que você tem orado e clamado, você vai precisar de um nível novo de fé.
Amém? Então, existe um nível de fé que rompe. Existe um nível de fé que não vai te dar apenas uma solução, mas vai te dar a libertação daquele problema. Que não vai te dar apenas aquela solução imediata, mas vai te dar o rompimento para que você não viva mais aquilo. E aí você vai me dizer, mas Deus, Ele não dá soluções, Ele dá porque Ele é bom, Ele é misericordioso. O que é que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente ora por uma conta. E aí Deus nos socorre naquela conta. Deus vai lá e providencia aquilo que nós precisamos. Mas sabe que Deus não quer só que você fique orando para receber dinheiro para pagar uma conta. Ele quer contar com você para pagar contas. Ele quer que você eleve o nível para que você seja provisão na vida de outros. Então você não pode se conformar, apesar da gente ter essa necessidade, a gente precisa ser grato, mas não conformado. Então precisamos sempre buscar elevar o nosso nível de fé. Às vezes você está orando, Senhor, muda essa situação aqui na minha casa, com o meu marido, muda isso. Aí você está orando para algo que é uma solução, mas não é um rompimento. Você precisa dizer, eu creio para meu marido convertido, eu creio para minha esposa cheia do Espírito Santo, eu creio para meu filho cheio do teu Espírito. Sabe, sair do nível da solução para o nível do rompimento. Amém? Abre sua Bíblia em Marcos 9, 17. Marcos 9, versículo 17. Vai dizer assim: um homem da multidão respondeu, mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que está com um espírito que impede de falar. O que o espírito fazia? Impedia o menino de falar. Versículo 18. Onde quer que se apodere dele, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram, e quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. E quando Jesus viu que uma multidão estava juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele. E o espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu do menino. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem, ele morreu. Jesus, porém, tomou-o pela mão e o levantou e ele ficou de pé. Você pode dar um glória a Deus? Esse é o seu Deus. O Deus que não busca apenas te dar uma solução. Essa pessoa aqui, esse pai aqui, ele queria uma solução. Ele foi até Jesus dizendo, olha, meu filho, ele está com um espírito que o impede de falar. Ele não consegue falar. Ou seja, o que é que o pai daquele menino estava pedindo? Diga comigo, uma solução. Mas o que é que Jesus viu que ele precisava? Jesus viu que ele precisava da libertação. Jesus viu que ele precisava do rompimento. E é por isso que Jesus vai dizer assim para ele, olha, se eu posso, tudo é possível que crê.
E aquele homem imediatamente reconheceu. E o que foi que ele fez? Elevou o nível. Me ajuda, Senhor, na minha incredulidade. Eu estou elevando o nível agora, para que meu filho seja liberto. Sabe, Deus quer elevar o seu nível. A solução vai te livrar, mas a libertação vai fazer com que você nunca mais viva a mesma coisa. Sabe, a solução ele vai resolver o seu problema, mas a libertação ela vai até a raiz do problema. Amém? Então você precisa desejar essa libertação. Na solução, meu pai ora, meu pastor ora, os irmãos oram e algo acontece. Deus faz. Na solução, a oração de alguém te ajuda a resolver. Na solução, seus amigos vão interceder por você e algo vai acontecer. Sabe, agora para a libertação, só você que pode viver. A libertação é só o seu próprio nível de fé. Sabe, você precisa sair deste lugar de solução. Não é que nós não possamos contar uns com os outros para orar por nós, isso é bíblico. Mas só que você não pode ficar apenas nesse nível. Você precisa dizer, eu quero vencer de uma vez por todas esse problema. O que é que esse espírito queria? Ele queria deixar o menino só mudo e surdo? O texto vai dizer que o espírito queria matá-lo. Ora lançava no fogo, ora lançava na água. Ou seja, a intenção não era deixá-lo mudo e surdo. A intenção era matá-lo. E isso nos chama a atenção para algo. Às vezes os nossos olhos estão voltados para o problema principal. Para o problema principal não, para o problema aparente. Quando o problema principal não está sendo resolvido. O problema aparente ele é mudo, ele é surdo. Mas o problema principal era o espírito maligno que estava querendo matá-lo. Então você precisa olhar para os seus problemas, para as dificuldades, para as coisas que se levantam contra você com os olhos certos. Amém? O pastor Marcos estava falando aqui nesse instante. Entraram aqui. Nós poderíamos ver apenas como o problema aparente, levaram algo. Mas sabemos que isso não é por causa de um objeto levado. Isso é por causa daquilo que está sendo feito. E o que é que está sendo feito? Cura, libertação, pessoas sendo alcançadas, pessoas sendo atingidas pelo poder da palavra. Então nós não podemos olhar para o problema aparente. Nós precisamos olhar para o espírito e dizer, como fizemos lá na nossa casa: espírito maligno, você não pode tocar naquilo que é ungido pelo Senhor. Você não tem legalidade nesse lugar. Sabe, você precisa se posicionar da forma correta. Amém? Se posicionar, não olhando para o que é aparente, mas olhando para aquilo que está por trás do que é aparente. Amém? Glória a Deus. Então você pode lembrar aí na sua vida. Eu vou te dar um tempo para isso. Lembrar aí do seu problema. Você deve ter algum. Todo mundo tem. Alguma situação para romper. Alguma coisa que está incomodando. Sabe, você precisa olhar para esse problema. E não buscar apenas coisas que solucionam parcialmente. Sabe, você paga uma dívida, daqui a pouco tem outra. Você ora por uma enfermidade, daqui a pouco outra pessoa se levanta doente na sua família. Você vence uma batalha, daqui a pouco chega outra batalha. O que é que está por trás disso? Sabe, ciclos que se repetem. Coisas que vão se repetindo. Minha mãe era doente de tal doença. Agora eu estou com uma idade perto da dela. E eu acho que isso vai acontecer comigo. Diga assim comigo, está repreendido. Sabe, na minha família, o meu avô era violento, meu pai era violento. E agora esse espírito de violência quer tomar minha casa. Diga comigo, está repreendido.
Sabe, perceber o que está por trás, espírito de escassez. Na minha família ninguém prospera. Todo mundo fica passando necessidade. Você precisa se levantar e dizer não comigo. Quebre o ciclo. Interrompa o ciclo. Interrompa a continuidade daquilo que o diabo começou a fazer. Porque quando Jesus entrou na sua história, algo foi modificado. Quando Jesus chegou na sua vida, algo foi interrompido. E é por isso que você precisa elevar o seu nível de fé, para você andar como filho de Deus. Sabe, você não deve nem andar mais nem como servo, porque agora você é filho. Filho que serve. Percebe a diferença? Os filhos servem, mas eles não são servos. Filhos têm direitos, filhos têm acesso. E daqui a pouco a gente vai chegar nessa parte. Diga comigo, chega de solução. Eu quero rompimento. Diga comigo, eu vou ampliar o meu nível de fé. Aleluia. E como é que eu posso ampliar esse nível de fé? Eu quero que você, a primeira coisa para você ampliar o seu nível de fé, identifique o que é um problema pontual e o que é um problema geracional. A primeira coisa é você perceber, esse problema aqui é pontual ou é algo geracional? Abre a Bíblia em João 9, versículo 1. João 9, versículo 1. Olha o que é que vai dizer. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus respondeu: ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. O que é que nós entendemos com isso? Que este problema do cego era pontual. Não era um problema geracional. E aí a gente vai ver que Jesus vai curar aquele cego. Mas aquele problema, Jesus estava dizendo, não tem nada a ver com a geração dele, não tem nada a ver com os pecados dos pais dele, não tem nada a ver nem com ele. Amém? Mas o problema desse menino, que a gente acabou de ler, vai falar de um espírito que estava fazendo com que aquele menino agisse de determinada forma. Ou seja, o problema daquele menino era geracional. Quando Jesus pergunta assim, há quanto tempo ele está assim? O pai vai dizer, desde a infância. Ou seja, existia algo influenciando aquele comportamento. Amém? Existe algo, meus irmãos, influenciando o comportamento de alguém que você conhece? De alguém da sua família? Pense um pouco. Então você precisa começar a repreender esse espírito. O espírito da rebeldia, o espírito do adultério, o espírito da escassez. Às vezes existe algo influenciando aquele comportamento e você precisa se dirigir da forma certa, para que haja uma libertação e não uma solução. Amém? Então, o que é que acontece? Jesus, ele vai sempre querer tratar a raiz do problema. Lá em Marcos, ele vai falar sobre uma figueira. A Bíblia vai dizer que Jesus passa e ele tem o desejo de comer figos naquela figueira. E ela não tinha frutos. E aí Jesus vai amaldiçoar a figueira. E no outro dia, ele passa com os discípulos vão dizer, mestre, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou, secou desde a raiz. E eu acho interessante esse texto. Porque Jesus, ele poderia dizer, figos, apareça. Ele tinha poder para isso. Ele poderia fazer aquela figueira, dizer assim, não, agora comece a dar frutos, porque eu preciso. Mas Jesus amaldiçoou a figueira e o texto vai dizer desde a raiz. Ou seja, Jesus percebeu que
O problema daquela figueira não era pontual. Não era um fruto daquele momento, uma falta de fruto. Mas aquela figueira estava determinada a não dar frutos. Então o que é que ele faz? Ele amaldiçoa. Por quê? Porque ele não queria que outra pessoa passasse lá e passasse pela mesma coisa. Então o que é que a gente percebe com isso? Que Jesus ele vai querer tratar da raiz das coisas. Deus quer tratar da raiz do problema e não somente do problema aparente. Amém? Então comece a perceber se o que tem te afligido vem da agora ou é geracional. Se o que tem te afligido já aflige você agora somente ou já aconteceu antes. Com você mesmo, com os seus pais, com alguém da sua família, com alguém que você está próximo. E se posicione. Sabe, tem pessoas que falam assim. Certo dia eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim: eu tenho muito medo de morrer. Por que ela tinha medo de morrer? Porque agora ela estava com um problema e ela disse que esse problema, a mãe dela também teve esse problema. E quando a mãe dela estava próxima à idade que ela já ia fazer, a mãe dela morreu. Então, na cabeça dela, o diabo começou a dizer para ela: ó, você também vai morrer do mesmo problema. Quantos entenderam? Sabe que muitas vezes o diabo usa essa estratégia para te atemorizar, para dizer que você não vai conseguir, para dizer que você não vai avançar, para dizer que a sua raiz é ruim, por isso que não vai dar certo. Mas você tem que aprender a combater com a palavra. E eu disse para ela: minha irmã, esqueça isso agora, porque a partir do momento que Jesus entrou na sua vida, algo foi quebrado, algo foi anulado, e você agora é filha, você é revestida pelo poder de Deus, e o seu corpo precisa obedecer à voz do Senhor, que diz que você é curada, você é sarada, que você é livre. Sabe a mulher do poço? A mulher do poço, ela estava lá naquela situação. E Jesus encontra aquela mulher. E aquela mulher tinha um histórico. Você concorda comigo? Jesus vai falar para aquela mulher do histórico dela. Vai dizer que ela já tinha tido 7 maridos. Vai falar de coisas que só ela sabia. Mas Jesus estava dando para ela de uma água. De uma água que a partir daquele momento tudo era novo. Sabe, foi essa água que você bebeu. A água do tudo novo. E se você não bebeu ainda, hoje é a oportunidade de você beber. Jesus, ele anulou a conta antiga. Ele riscou a conta antiga e te dá hoje a oportunidade de novo. Começar do zero. Sabe quantas pessoas queriam começar do zero algumas coisas? Jesus fez isso por mim e por você. Jesus, ele anulou toda a maldição. Ele cancelou todo o escrito de dívida que era contrário a você. Para que você tivesse a oportunidade de recomeço. Então pare de olhar para o passado e achar que ele está influenciando o seu presente. Não permita isso. Amém? O espírito de fofoca, de murmuração. Sabe, não tem família que tudo é uma confusão. Que ninguém pode dizer nada, que vira uma novela. Sabe que você pode paralisar isso? Ou você para, você diz assim: a partir de mim não vai ser mais assim. E se for possível, não fique tão perto para não se contaminar. Mas você precisa entender que tem coisas que é você que eleva o nível. Eleve o nível. Eleve o nível da sua vida. Eleve o nível da sua saúde. Eleve o nível da sua fé. Eleve o nível do seu relacionamento, do seu casamento. Eleve o nível do seu relacionamento com seus filhos. Sabe, eleve o nível do relacionamento com seus pais. Sabe, mude. O poder está nas suas mãos. Como diz a pastora Thalita, melhore. Melhore esse nível. Amém? Então, o que é que acontece, pastora, comigo?
Por que essas coisas acontecem? Por que eu me vejo, então, repetindo as coisas, repetindo os padrões? Se a gente falar no olhar da psicologia, a gente vai falar que existe um mecanismo de compulsão à repetição. Isso é a psicologia que traz, Freud que traz isso. Que existe um mecanismo que nós temos que chama-se um mecanismo psíquico que nos leva a uma compulsão de repetição de comportamentos que aconteceram. Como é que isso acontece? É como se fosse assim, eu vivi uma experiência, foi ruim, e meu inconsciente não conseguiu resolver isso. Então, o que é que acontece? Inconscientemente, eu vou começar a viver os mesmos padrões. O que é isso? Eu estou tentando reparar esse erro. Então, acontece muito assim, por exemplo, não tem pessoas que falam assim, eu sempre me relaciono, eu tenho um dedo podre, eu já ouvi isso, eu tenho um dedo podre. Sempre me relaciono com pessoas que me fazem mal. O que é isso? Uma tentativa de reparação emocional. Eu tenho a tendência de escolher, de repetir os mesmos padrões, então eu faço as mesmas escolhas. Isso é inconsciente, não é porque eu quero sofrer, amém? Eu não, outra pessoa. Então, o que é que acontece? Só que você tem a palavra. E a Bíblia diz que Deus, Ele te resgatou da maldição da lei. Existia uma maldição, mas você foi resgatado de lá. E algumas pessoas me perguntam assim, mas não tem esse negócio de maldição hereditária não, pastora? E eu quero dizer a você que tem. Mas você pode quebrar isso. Através de quê? O poder da palavra. A maldição é hereditária até você entender que Jesus te libertou. É isso que eu quero dizer. A maldição é hereditária até você tomar consciência do que Cristo fez por você. Aí você diz, não é mais hereditária não, acabou. Agora aquilo que vem para a minha vida é o que Cristo fez. Eu herdo é promessa, eu não herdo doença. Eu herdo é prosperidade, não é escassez. Eu não herdo doença de meus pais. Eu herdo a bênção de Deus que está sobre a minha casa. Amém? Você é herdeiro das promessas de Deus. Você é herdeiro do Senhor, co-herdeiro com Cristo. A Bíblia diz que tem um lugar para você sentar ao lado de Jesus. Amém? E é por isso que você precisa tomar posse e ter consciência dessa palavra. Tudo se fez novo para você. Amém? Número 2, precisa entender que Deus, Ele faz obras completas. Tem até uma música de Kemily, né? É Kemily? Acho que é Kemily, né? Que fala, eu vou viver a totalidade da promessa. Eu gosto muito desse louvor. Abre a Bíblia em Marcos 8, 22. Diga assim comigo, Deus é Deus de obras completas. Amém? Vai dizer assim, então foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Para onde ele levou? Depois de cuspir nos olhos do homem e pôr-lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas. Eles parecem árvores andando. Então o cego foi embora e se conformou com aquilo que recebeu. É isso que tem aí? Olha o que vai dizer versículo 25. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos, a sua visão foi restaurada e ele via tudo claramente. E Jesus mandou para casa dizendo, não entre no povoado. Ou seja, esse cego, ele não ficou com aquilo que ainda era parcial. Aquilo que ainda é parcial, agradeça, mas não se conforme. Ele via já alguma coisa. Imagine se eu sou cego e eu começo a ver alguma coisa, já é uma bênção? Se eu não via nada, mas de repente eu comecei a ver alguma coisa.
Não já é uma bênção? Mas não era o plano perfeito de Deus. Era uma etapa. Então não fique no processo quando Deus quer te levar para algo maior. Não se conforme com o processo. Eu estava aqui sem endividado. Deus mandou uma bênção, eu paguei minhas contas. Não é uma bênção? Mas não é o todo. Eu estou doente aqui e eu estava com uma dor. De repente, a unção veio sobre mim, a dor passou. Mas você já está com relatório de cura? Você já pegou lá o médico dizendo assim, testando, você não tem mais nada? Então, por que você está tão conformado com esse estado? Saia do conformismo com aquilo que Deus fez. É bênção de Deus, seja grato. Mas não pare de clamar até a obra completa. Deus é Deus de obra completa. Eu me lembro do nosso começo aqui nessa igreja. Viemos para cá, fizemos campanha, compramos cadeira. Era tudo sem forma e vazio. Mas hoje, como estamos, não é uma bênção? Mas sabe que não é a totalidade daquilo que Deus tem? Nós não podemos nos conformar. Está muito confortável aqui, pastor. O ar-condicionado funcionando. Essa casa é linda. E é mesmo. Este louvor aqui, já está funcionando bem. Mas precisamos elevar o nível. Porque senão a gente vai se conformar com aquilo que é bom. Quando Deus quer aquilo que é extraordinário. Amém? Queira viver o extraordinário de Deus. Hoje eu moro num condomínio, é maravilhoso. Foi o Senhor que me colocou lá. Eu lembro como eu criei, quanto cremos para estar lá. Os passos de fé que precisamos dar para estar lá. O arrumar a mudança sem nenhuma perspectiva. O Senhor disse, vá lá, comece a fazer a mudança. E eu peguei caixa, pedi a Josué, cadê Josué? Não está nem aí hoje, Josué, né? Está lá fora. Eu disse, Josué, consegue umas caixas. Eu morava lá em Pirajá. Aí Josué conseguiu umas caixas. E eu comecei a embalar. E Marcos olhava para mim, o que é que você está embalando? A mudança. Deus falou que a gente vai se mudar. Estou embalando a mudança. Aí comecei a pegar aquelas coisas que a gente não usa todo dia. Comecei a embalar. Mas antes disso teve uma direção. E sabe qual foi a direção? Pare de reclamar e comece a dar graças. Pare de murmurar daquilo que não está bom e comece a dar graças. E eu comecei a fechar a minha boca. E quando eu olhava para uma coisa que vinha aquela vontade de reclamar, eu dizia, obrigado, Senhor, pela nova casa. Obrigada, Senhor, porque o Senhor preparou um lugar maravilhoso para estarmos. Nossos meninos estavam pequenos. E nós desejávamos ter um lugar que eles pudessem brincar. E o Senhor nos deu. O Senhor nos colocou lá. Mas sabe, ainda é aluguel. E agora eu quero outro nível. Meu marido está querendo para uma casa de 5 quartos. Porque a gente precisa hospedar os ministros. A gente tem uma vida ministerial e a gente precisa ter uma sala para fazer um almoço com a equipe. Sabe? E está tudo sem forma e vazio, igual da outra vez. Mas eu creio que o mesmo Deus que me tirou lá de Pirajá e me trouxe para um dos melhores condomínios de Lauro de Freitas, Ele é o mesmo que vai fazer a segunda etapa. Por isso eu estou me esforçando para elevar o nível de fé. Sair desse nível, Senhor, me leva, me ajuda, Senhor, na minha incredulidade. Quando eu olhar para aquilo que eu estou vendo e achar que não dá, eu dizer assim, Senhor, o Senhor pode. O Senhor fez uma vez, o Senhor pode fazer de novo. Sabe, é assim que você compra, sem dinheiro. É assim que você compra aquilo que Deus tem implantado no seu coração, que você dá novos passos. Eu não sei, eu disse a Marcos ontem assim, eu disse, não tem jeito, toda palavra que o Senhor me dá envolve fé. Eu não tenho o que fazer não, é Deus que está falando. Mas é porque Deus, Ele quer tirar você de um nível para outro nível. Eleve o nível de fé. Se você não está tendo fé para esse nível que Deus te mostrou,
Comece a dizer, Senhor, me ajuda. Faça igual esse homem aqui. Me ajuda na minha incredulidade. Eu quero esse nível de fé. Eu quero avançar. Eu não quero atrapalhar os teus projetos. Eu não quero atrapalhar o teu propósito. Sabe por quê, amado? Se eu não conseguir crer para uma casa, como eu vou crer para a igreja? Amém? Como eu vou crer para romper? Para pagar um aluguel de 15 mil? Você sabia que o aluguel dessa casa é 15 mil? E sabe como é que a gente paga? Com fé. Com fé. Nunca foi porque podemos, nunca foi porque sobrou, nunca foi porque, até para alugar esse lugar, Deus foi nosso fiador. Você já viu Deus ser fiador de alguém? E a gente nem sabia. Passou o tempo, acho que depois de 2 anos, ou foi 3. O dono do imóvel foi dizer para Marcos, sabe por que eu aluguei esse lugar para você? Porque no dia, quando fomos ver na imobiliária, a imobiliária pedia, quantos salários eram? 3 salários a mais do que o valor do aluguel. Então imagine aí se é 15 mil. Eu estou crendo para ganhar isso. E a gente estava ainda no processo de documentação da igreja. A gente tinha um CNPJ, não sei nem se já estava válido, ou ainda era novo, era alguma coisa assim. E eu lembro que a gente veio olhar e a imobiliária mandou um e-mail com as exigências. Aí Marcos fez assim, manda aí, o que a gente tem a gente manda. E a gente não tinha nem contra-cheque, o pastor não recebe contra-cheque. A gente mandou um extrato com o valor, se era, quantas vezes vocês falaram? 3 vezes, devia ser umas 15 vezes, a menos do que ele pedia. E aí no outro dia o e-mail chegou, seu Marcos foi aprovado, seu cadastro. Aí eu olhei para ele e fiz, como? Fiz como? Aí Marcos, eu não sei não, só sei que ele está dizendo que foi aprovado, bora lá. E aí, depois de anos depois, o dono do imóvel falou assim para ele, sabe por que eu aluguei esse imóvel para você? Porque eu estava na minha casa e eu comentei que tinha uma pessoa interessada no imóvel. E quando eu falei seu nome, a pessoa que estava lá, que não sabemos até hoje quem é, disse assim, pode alugar, que é um homem de Deus. Então, quem foi nosso fiador? Foi Deus. Sabe, você quer Deus como seu fiador? Você quer Deus dando garantias do seu sucesso? Você quer Deus aprovando o seu nome? Você precisa crer para um outro nível. Precisamos crer para avançar nessa casa, amados. Eu não ia falar sobre isso hoje não, mas está vindo e eu vou falar. A gente precisa avançar. A gente precisa ter uma igreja mais bonita. Sabe por quê? Qual foi a direção que Deus nos deu para essa casa? Nós precisamos encher esse lugar de pessoas. E como é que fazemos isso? Falando a palavra para as pessoas. Trazendo elas para o culto. Dizendo, tem uma palavra de Deus ali para transformar a sua vida. Vamos lá no domingo. Precisamos crer para avançar nas obras dessa casa. Deixar o Kids mais bonito. Eu fico sonhando quando eu vejo um vídeo lá dos espaços Kids, dos projetos. Sabe, precisamos fazer com que as pessoas entrem aqui e digam assim, eu estou apaixonada por este lugar. E como é que fazemos isso? Juntos, elevando o nível de fé. Mas se um crê e o outro dizer assim, será que vai dar certo? Nós não crescemos, sabe por quê? Porque só crescemos juntos. É na unidade que o Senhor ordena a bênção. Tem uma bênção da unidade. O que é que acontece com uma família quando existe unidade? Elas não avançam? Um casamento, por exemplo. Quando tem unidade no casamento, o casal cresce. Agora pode reparar, um casal que um quer uma coisa, outro quer outra. O que é que acontece? Eles nunca prosperam. Eles sempre estão dando volta ao redor da mesma montanha. Sabe por quê? Porque a casa está dividida. E a casa dividida não subsiste. Então é por isso que Deus diz assim, olha, na unidade eu ordeno a bênção.
Deus está com uma bênção só segurando, esperando sua casa se unir. Dizendo assim, eu estou esperando, está na minha mão para eu ordenar. Sabe, se una com o seu marido. Creia com ele, pegue junto com ele. Às vezes a gente não está vendo a mesma coisa que o outro. Mas você precisa aprender a confiar e pegar junto. Se una com sua esposa. Se é sua esposa que está tendo a visão de algo, se una. Pegue junto, creia. Seja colabore, não seja um sabotador, uma sabotadora. Sabe como é que é o sabotador, sabotadora? Pastora Daiane um dia pregou isso aqui, vocês riram, tudo fingindo que não era com vocês. A pastora Daiane falou assim, do vestido que a mulher compra escondido do marido. E bota lá no guarda-roupa, porque ele nem nota, né? Por isso que eu digo logo, ó. Quando chega a encomenda na portaria, ele diz, o que é isso? Eu, menino, tenha fé em Jesus. A gente vai pagar. Mas não seja uma sabotadora das finanças da sua casa. Amém? Marido também sabota às vezes, viu? Para de ficar vendo eletrônico. Marido gosta de eletrônico. Não seja um sabotador. Ó, o irmão Railton está ali se acusando. Ninguém vai saber, né, irmão Railton? Mas na unidade existe bênção. Senhor ordena uma bênção na unidade. Você tem uma palavra, pega essa palavra, segure ela, não solte, ore com sua família, ore com sua casa, não solte. Seja administradora do lar da forma correta, você que é mãe, sabe que a mãe gerencia, o marido vai prover e a mãe vai gerenciar. Quantos tem filhos adolescentes aqui? Levanta a mão. Eita, que meus filhos hoje vai querer. Não são os meus não, são de vocês. Mas adolescente come muito, não é assim? Adolescente passa. Então você que é mãe precisa administrar. Aí você precisa avisar, ó, isso aqui é pro mês inteiro, viu? Vamos fazer uma boa gestão desse negócio. O que é isso? Tá fazendo mesquinha, Deus vai mandar mais. Não, isso aí é gerenciar, é sabedoria divina. Sabe, Deus deu sabedoria a você para fazer gestão daquilo que Ele coloca nas suas mãos. Amém? Então seja uma boa gestora da sua casa. Aí o que é que a gente, voltando aqui para o texto, percebe? Que a cura desse cego aconteceu fora da cidade. Por quê? Porque existem alguns processos que Deus precisa tirar você do ambiente para realizar. Esse cego, ele estava numa cidade chamada Betsaida. E a própria Bíblia vai falar assim, ai de ti, Betsaida. Ou seja, Betsaida era uma cidade em que havia um espírito de incredulidade. Havia uma resistência espiritual naquele lugar. Então o que é que Jesus faz? Jesus tira ele daquele lugar para curar ele fora daquele lugar. Amém? Tem lugares que Deus já mandou você sair. Tem pessoas que Deus já mandou você se afastar. Sabe por quê? Porque o que Ele quer fazer na sua vida não pode estar manchado pela incredulidade. Não pode estar contaminado. Então se afaste de quem Deus falou. Sabe que Deus fala? Algum tempo atrás, Deus falou conosco para se afastar de um casal que não é do nosso meio, graças a Deus. E nós não sabíamos nada sobre eles, de ruim. Mas nós obedecemos. E Deus lá na frente foi mostrar o que era. Sabe, Deus sabe mais do que você. Deus vê os corações. Deus vê o que os seus olhos não vê. Deus sonda os corações. Então, às vezes, você está achando que está tudo bem, mas Deus está dizendo, se afaste, obedeça a direção do Senhor. Não precisa você virar inimigo de ninguém. Você só precisa obedecer a direção. Amém? Então, Jesus, ele tirou aquele cego daquele lugar, mas depois que ele curou aquele cego, ele deu uma segunda ordem.
E qual foi? Não volte mais para a aldeia. Ou seja, aponta algo. Não retorne aos velhos hábitos. Jesus te tirou de um lugar e levou para o outro. Jesus começou a transformar algo na sua vida. Cuidado para você não retornar aos velhos hábitos. Cuidado para você não ser tentado a se associar de novo com as mesmas pessoas. Cuidado para você não ser tentado a estar nos mesmos lugares que Ele já te tirou. Amém? Não retorne para o lugar onde Deus já mandou você sair. Amém? Não retorne. Sabe por que às vezes você acha que o coração mudou, mas Deus que vê o coração, Deus está dizendo, não mudou não, ainda está lá. Ou às vezes simplesmente Deus tem outra etapa para a sua vida, não tem nem mais a ver com a pessoa. Às vezes aquela estação passou e Deus está dizendo, não retorne para o lugar para os lugares que eu já te tirei você. Isso vale no âmbito espiritual, isso vale no âmbito pessoal, isso vale em amizades, isso vale em lugares, amém? Isso vale em costumes. Não retorne. Diga assim para o seu irmão, não retorne. Jesus. Amém. Serei breve. Antes que ela passe para outra parte, porque eu sei que o Senhor está fluindo. Enquanto ela estava ministrando essa parte, o Senhor falou especificamente, abusador financeiro. Já falei para a pessoa quem é e ela deve se afastar. E muitas vezes está, de alguma forma, se aproximando mais uma vez. Enquanto ela estava falando isso, abusador financeiro. Amém. Você não consegue salvar quem não quer ser salvo, amém? Você precisa entender isso. Então, ouça a voz do Senhor nessa manhã. Amém? Você quer que seu pastor é ungido, cheio do Espírito Santo? Então, receba essa palavra. Sabe? Então, Jesus, ele vai não só curar aquele homem, mas ele vai mudar o ambiente, ele vai dar direção, ele vai dar um novo acesso. E ele vai dar um direcionamento. Ó, não faça o caminho de volta. Amém? Número 3, no processo de libertação, algumas vezes as coisas parecem que pioram. Mas diga assim comigo, só parece. Versículo 25 de Marcos 9. Marcos 9, 25. Olha o que vai dizer. Que quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe ele, que o deixe e nunca mais entre nele. E aí o que é que acontece com o espírito? Versículo 26, o espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu. Mas antes de sair, o que foi que o espírito fez? Agitou-se violentamente. Sabe, tem águas turbulentas que não significa que você está perdendo. Significa que você está sendo liberto. Amém? Tem turbulências que aparecem, que parece que tudo que Deus falou vai dar errado. Sabe, você recebe uma palavra de cura e você chega em casa, a dor aumenta, começa a passar mal. Diga assim comigo, só parece que não funcionou. Sabe, Deus, Jesus aqui, ele estava curando e libertando esse homem. Mas o espírito que estava afligindo ele não queria sair não. E é por isso que muitas vezes, depois que você recebe uma palavra, depois que você recebe uma direção, parece que as coisas estão dando errado. Deus fala assim, ó, a expansão. Aí parece que vem algo e fala assim, é escassez. E aí você precisa fazer uma escolha. Eu estou no caminho da expansão. Eu estou no caminho da expansão. Você recebeu uma palavra esse ano e a palavra foi favor de Deus. Para que você recebe favor de Deus? É quando as coisas estão bem, simplesmente, ou quando elas estão ruins? Geralmente, quando as coisas não estão muito boas, é que nós precisamos de favor, não é assim? Então, entenda que o que você está vivendo não é porque a palavra não está funcionando. É porque você está avançando. E Deus já tem favor para você para esse ano.
Se Deus falou lá no início do ano, esse é o ano do favor, é porque para cada dificuldade que se apresentar, vai existir favor disponível para você. Para cada coisa que se apresentar na sua vida, seja uma enfermidade, seja uma falta, já existe favor, seja uma tribulação, seja uma confusão, já existe favor disponível para você viver. O favor de Deus está sobre a sua vida, irmão Railton. O favor de Deus nesses dias vai se manifestar na sua direção. O Senhor recebeu uma palavra e o Senhor resolveu ficar com essa palavra. E Deus está dizendo nessa manhã que o favor dele já está correndo veloz na sua direção. Favor para o Senhor entrar em lugares que nunca entrou. Para fechar negócios que nunca fechou. Portas que estavam fechadas serão abertas por causa do favor de Deus. O Senhor será surpreendido pelo favor nesses dias. O favor de Deus se manifestando e abrindo caminhos, tirando embaraços, dizendo o seu nome em lugares. Eu não sei para que o Senhor está crendo, mas eu sei que o favor de Deus está vindo na sua direção. Creia nisso e receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. As dificuldades não são relatórios de derrota, e sim de expansão. As águas turbulentas não são para te matar nem para te afogar, mas é porque você está vivendo o processo da restauração, do rompimento. Amém? A questão não é o poder da palavra, a questão é o nível de fé que você precisa para viver isso. A palavra tem poder, ela continua sendo a palavra. O que você precisa é aumentar o nível da fé para pegar com essa palavra que você recebeu. Senhor, aumenta a nossa fé. Nós precisamos do Senhor. Eu trouxe isso aqui hoje. Quantos estão vendo esse frasquinho aqui? Isso aqui é grão de mostarda. Se eu pegar um aqui, dificilmente você vai enxergar. Acho que ninguém vai enxergar. Mas aqui nas minhas mãos tem um grão de mostarda. Sabe, só vê a semente quem está perto. Quem está vivendo. Às vezes a sua fé está assim, ainda pequenininha, igual um grão. Só consegue enxergar quem está muito perto de você, ou você mesmo, que sabe que está ali. As pessoas geralmente elas enxergam quando já existe o resultado dela. Coloca a imagem aí, meninos da mídia. Coloca a imagem. Esse grãozinho aqui que você não está nem vendo, gerou essa árvore. Isso aí é um pé de mostarda adulto. A sua fé pode até ser assim, igual esse grãozinho, que caiu até da minha mão aqui, de tão pequeno. A sua fé pode estar pequenininha, mas quando você submete ela à palavra, ao poder da palavra, quando você eleva o nível, ela começa a crescer. E aí um dia, aquilo que era assim, se torna isso aqui. A Bíblia vai dizer que até as árvores, até os pássaros vão fazer ninho nela. Você vai ser abrigo, você vai ser proteção. Sabe, aquilo que era pequenininho, que ninguém enxerga, que ninguém leva fé, se torna algo maior. E o que é que a semente da fé oferece? Essa sementinha aqui oferece. Ela oferece capacidade de gerar vida. Nessa sementinha aqui, existe capacidade de gerar vida. Ela oferece multiplicação futura. Ela oferece, aqui dentro dessa sementinha tem resistência. Diga assim comigo, dentro de mim, tem resistência. Sabe, você não é fraca não, você não é fraco não. Tem resistência dentro de você.
Sabe, aqui tem possibilidade de expansão. E aí a gente vai perceber que existem fases da germinação da mostarda. Por que eu estou usando a mostarda? Porque Jesus usou o grão de mostarda para exemplificar a fé. Se você tiver fé, como? Não é do tamanho. Algumas pessoas falam do tamanho de um grão de mostarda. Não é do tamanho, é como. Como? O potencial que existe dela. Como um grão de mostarda. Você vai dizer a esse monte, saia daqui e vá para lá. Tudo aquilo que você pedir em meu nome, você vai receber. Tudo aquilo que você pedir em meu nome, você vai receber. O que é tudo? Qualquer coisa que você pedir em meu nome, você vai receber. Amém? É por isso que você pode crer, para você ser curado. É por isso que você pode crer para a sua casa. É por isso que você pode crer para o seu casamento restaurado. É por isso que você pode crer para as suas finanças ir para um outro nível. Porque a Bíblia que eu e você cremos diz que tudo aquilo, tudo, qualquer coisa que você pedir em nome de Jesus vai acontecer, amém? Mas aí a gente vai perceber que existem fases. A primeira fase da semente, da mostarda, é a germinação. E o que é que acontece nessa fase? O que é que ela oferece? Ela vai ter fixação e estrutura. Ela vai absorver os nutrientes. A germinação é a fase em que há uma preparação para o crescimento. A germinação não aparece. É o tempo em que o caráter está sendo formado. É o tempo em que sua identidade está sendo fortalecida. Você está sendo curado. Você está sendo... se tornando mais dependente de Deus. Essa é a fase da germinação. Onde aquilo que você é ainda não aparece, porque você está sendo germinado. E é por isso que você precisa respeitar esses processos, porque a raiz, ela não é visível, ela é invisível. Ninguém passa na rua e diz assim, ó, uma raiz. Não, a raiz está lá de baixo, ninguém está vendo. Mas está acontecendo uma germinação. Aí depois vai vir a fase de broto, crescimento e primeiros frutos. E o que é que acontece nessa fase? Algo interessante acontece. A planta ela ainda não está madura o suficiente, mas ela já começa a alimentar. As folhas da mostarda já servem como alimento. Você começa a desfrutar de algo que aquela sementinha já deu. Ela começa a gerar outras sementes. Ela começa a ser utilizada para uso medicinal, por exemplo, ela cura, ela nutre aquela terra. Sabia que ao mesmo tempo que ela está sendo nutrida, ela está nutrindo aquele ambiente? É a fase em que você começa a dar os primeiros frutos. E eu sei, por que eu estou falando isso? Porque eu sei que aqui no ambiente tem diversas fases. Tem a pessoa que ainda está com uma sementinha aqui, que acabou de ser plantada. Está absorvendo nutrientes. Tem a pessoa que já começou a gerar os primeiros frutos. Mas aí vai chegar a fase adulta. Hoje é um dia que é quando a mostarda se torna árvore. E aí a Bíblia vai dizer que nessa fase adulta, os pássaros vão fazer ninhos nela. Ou seja, ela vai ser abrigo. Ela já está estável, ela já tem permanência nela, ela já se sustenta. Ela já tem uma influência no lugar. Quem olha para ela diz, ó, que lugar bonito. Ou seja, a beleza de Cristo nela já está aparecendo. Amém? E nessa fase existe uma multiplicação contínua. Amém? Se você está na fase adulta, você precisa multiplicar continuamente. Você precisa dar fruto continuamente. Amém? Onde você chegar no salão de beleza, no trânsito, no barbeiro, no mercado, multiplicando continuamente. Prega para o motorista do Uber. É pastor Marcos? Pastor Marcos deve ter uma plaquinha lá no céu dele de galardão. Motorista de Uber. Porque quando a gente não tinha carro, que a gente andava muito de Uber, todo motorista de Uber era evangelizado. Não tinha um, não passava nenhum.
Então você precisa entender que existe uma multiplicação completa na sua vida nessa fase. Essa pessoa, essa árvore adulta, ela não vive mais para si. Ela não vive mais. Enquanto ela está se desenvolvendo, ela está muito focada no seu próprio desenvolvimento. Ela quer nutrientes para ela. Mas quando ela está na fase adulta, ela já sabe que ela pode ser abrigo também. Então ela não vive mais para si. Amém. E o último ponto dessa mensagem é que a libertação ela vai exigir Ninguém vai passar. Eu sei o que sofreu por mim sem reclamar. Você a libertação ela vai exigir perseverança. Jesus vai falar para aquele homem que essa espécie só sai com jejum e com oração. Ou seja, jejum e oração não está falando nada menos do que uma atitude e um comportamento de quem persevera. Sabe, jejum e oração não é ritual, não, mágico. Jejum e oração fala de perseverança. Lá em Atos, quando vai falar da igreja, vai falar assim que eles perseveraram em oração. Ou seja, fala de uma atitude de quem não desiste e que persevera crendo. Amém? Lá em Romanos 12 vai dizer: regozijai-vos